Qual o menor número natural, múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6, que ao ser dividido por 7, deixa resto 1? Para resolver esse problema, primeiro nós vamos encontrar quem é o menor múltiplo comum de 2, 3, 4, 5 e 6. Para isso, a gente vai usar o processo de fatoração. Quem quiser fazer e encontrar, dá um pause no vídeo. Vamos continuar. Então, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, o nosso número, ele é um múltiplo de 60, então ele está dentro desta sequência. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 240, 480, 540, 600, 660 e assim sucessivamente. Então, algum desses números é o nosso número procurado. Porém, ele tem outra exigência. Ao ser dividido por 7, deixa resto 1. Para descobrir qual desses números é o menor que satisfaz essa propriedade, nós vamos dividi-los por 7, para saber qual deles vai deixar resto 1. Então, vamos lá. 60 dividido por 7 dá 8. 7 vezes 8, 56, ele vai deixar um resto de 4. Vamos colocar o resto dele aqui, ó. 4. 120 dividido por 7 vai deixar o nosso resto 1, tá? Vai ser 17 e vai deixar resto 1. Pode fazer aí 7 vezes 17 mais 1 é 120. Então, o nosso número procurado é o 120. Seria necessário fazer todos, pode ser que por tentativa e erro não encontrasse. Sempre vai ficar essa dúvida quando a gente faz algo por tentativa e erro, né? Escrevi aqui essa sequência. Para quem está acostumado, a última parte aqui é o resto módulo 7, ou seja, é o resto desse número aqui quando ele é divisível por 7. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos os números de 1 a 7. 1 deixa resto 1 na divisão por 7, obviamente. 2 deixa resto 2, 3 deixa resto 3, 4 deixa resto 4, 5 deixa resto 5, 6 deixa resto 6 e 7 deixa resto 0, porque é múltiplo de 7, correto? Quando eu multipliquei por 60, eu encontrei os números da minha sequência. E olha só, o primeiro número, que é o 60, deixou o resto 4 na divisão por 7. O 120 deixou o resto 1 na divisão por 7. Ele foi o nosso menor número procurado. 180 deixou o resto 5, 240 deixou o resto 2, 300 deixou o resto 6, 360 deixou o resto 3, 420 deixou o resto 0. É múltiplo de 7, porque é 7 vezes 60. Aqui cabe uma propriedade importante de ser percebida, que olha só. Nessa primeira coluna, temos todos os restos possíveis na divisão por 7. Na última coluna, também nós temos todos os restos possíveis na divisão por 7. Eles só estão fora de ordem. Mas olha só, aqui seria 0 e 0. 1 e 4. 2 e 1. 3, 5. 4, 2. 5, 6, 6, 3. 4, 1, 5, 2, 6, 3, 0. Os restos possíveis. Isso acontece porque a nossa sequência ela foi obtida pegando 7 números consecutivos, né? Essa parte aqui da sequência, tá, gente? A nossa sequência ela é infinita, então ela foi obtida multiplicando os números naturais por 60. Foi assim que ela foi obtida, né? Que é 1 vezes 60. Deixa eu até anotar aqui em cima, para ficar claro. 1 vezes 60, 2 vezes 60, 3 vezes 60, 4 vezes 60, 5 vezes 60, 6 vezes 60, 7 vezes 60, 8 vezes 60, 9 vezes 60, 10 vezes 60. Ou seja, são os números naturais multiplicados por 60. O máximo divisor comum de 60 e 7, todo mundo sabe que é 1. Eles são primos entre si. Por eles serem primos entre si, o 60 e o 7,
Quando eu multiplico 7 números consecutivos por 60, eu encontro os mesmos restos, porém numa ordem invertida. Vamos repetir? Se eu tenho 7 números em sequência, eu vou ter os 7 restos possíveis da divisão por 7. Multipliquei por um número. Esse número escolhido aqui, ele é primo com o 7. 7 e 60 são primos entre si. O meu resultado vai gerar os 7 restos possíveis da divisão por 60. Perdão, pela divisão por 7. Isso significa que eu precisaria testar apenas os 7 primeiros números. E algum deles iria dar o resto 1. Você pode ver, cada um deu um resto diferente, de 1 a 0. Ok? Mais uma particularidade, que vai ajudar a gente a resolver a próxima parte do nosso problema. Como é o conjunto de todos os números naturais, múltiplos de 2, 3, 4, 5 e 6, que quando divididos por 7 deixam o resto 1? Olha só, pelo mesmo motivo, da mesma propriedade dos 7 e os 60 serem primos entre si, eu tenho que essas classes residuais aqui, por exemplo, o 1, quando multiplicou por 60, gerou 4 de resto. O 2, quando multiplicou por 60, gerou 1 de resto. Ela vai se repetir. Olha só, vamos pegar o próximo número. Eu vou escrever aqui no cantinho, que seria o 8 vezes 60, que já está lá em cima, 480. Qual é o resto quando eu divido 480 por 7? Olha só. 480 dividido por 7 vai dar 68. 68 vezes 7 menos 480. O resto é 4, que é o mesmo do 1. Por quê? O 8 deixa resto 1 na divisão por 7. Multiplicado por um número que é primo com o 7, o resto continua sendo 4. Olha aqui, Resto 1. 60 primo com 7. 480 resto 4. Então, o próximo número na nossa sequência que vai deixar o resto 1 é o número da sequência dos naturais que deixa resto 2, ou seja, o 9. Então, nosso próximo número é o 540. Então, vai ser o 120. O 540 também vai deixar resto 1. E o próximo, eu vou contar mais 7 números nessa sequência e, de novo, vai dar resto 1. Contar 7 números nessa sequência, olha só, como cada salto da sequência são de 60 unidades, é somar 420. Então, o nosso conjunto procurado, ele é 120 mais 420 vezes K, onde o K é natural ou zero. Se o K for zero, é o próprio 120. Se o K for 1, 540. Então, a nossa sequência, o nosso conjunto, ele tem essa cara aqui, 120 mais 420 vezes K, onde o K é natural ou zero. O 420 representa um salto de 7 números nessa sequência. Ok? Só colocando os primeiros aqui, 120, 540, 960, 1380. E assim sucessivamente. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.